Antes de eu iniciar A Sombra do Fim, que vai ser o título do vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre a Bíblia. Aqui está escrito Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado. O início e o fim. A Bíblia, para você começar a ler, você tem que abrir. Para iniciar. A Bíblia, às vezes, a gente se perde quando começa a ler. Tem gente que fica até louco quando quer entender a Bíblia. Eu quero explicar aqui para mim poder ir para o vídeo e da gravação A Sombra do Fim. Eu vou ler o que quer dizer sagrado. A palavra sagrado, aqui na capa da Bíblia, indica que é o livro consagrado e digno de profunda veneração e respeito religioso, pois é considerado a palavra de Deus, inspirada divinamente. Então a palavra sagrada, inspirada divinamente, é uma palavra divina de Deus. É uma palavra divina de Deus. E Deus. Deus é o único. É o fim. Significado que Deus é o único ser digno de adoração e que Ele é o princípio, o propósito final de todas as coisas. Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. Deus é o princípio e o fim. Deus é o princípio e o fim. Então vamos lá. Às vezes a gente quer entender que princípio e fim é esse. Deus é o alfa e o ômega. Então quando você pega a palavra sagrada e você abre a Bíblia, tem várias interpretações, vários entendimentos. Bíblia é livro e sagrado, que palavra é essa? Eu vou dizer para vocês. Pode me chamar de louco, mas a palavra é segredo. Segredo de Deus para o homem. Ele só revela para quem Ele quer. Então a palavra sagrada é segredo. Segredo de Deus para o homem. Ele só revela para quem Ele quer. Então está se cumprindo. E por quê? O fim. O fim é para todos aqueles que não crêem nele. Porque quando você crê nele, terás vida eterna. Então é um segredo de Deus, que Ele nunca vai te revelar se você realmente é filho dele ou não. Por isso todos têm que crer em Deus. Por isso todos têm que reconhecer Deus como seu próprio Pai. Que Deus é o Pai, só que é o nosso Pai eterno, que nos quer dar vida eterna. Basta você querer. Então eu começo aqui, A Sombra do Fim. Vamos lá. A Sombra do Fim. Final do mundo. Fim do mundo. Apocalipse. A volta de Jesus. O que quer dizer isso? Mas na Bíblia diz lá, em Apocalipse, juízo final. O fim de todo julgamento. Dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Que são 7 anos. 7 anos para tudo se cumprir. Em 31/12/1999. Todos queriam saber se realmente seria o fim. Seria o fim. O fim do mundo. A volta de Jesus. Mas vamos lá. Jesus morreu com 33 anos. Antes de Jesus morrer, teve que se cumprir muitas coisas. E lá atrás, ele passou por muitas coisas para nos ensinar que Deus
enviou seu Filho para nos ensinar, dar sabedoria. Sabedoria diante da palavra, que poucos não tinham. Lá atrás, diziam os sacerdotes, os fariseus, a lei do sétimo dia, a lei de Moisés, que viria o Filho de Deus, o Filho eterno. Jesus foi morto por todos nós, para tentar nos dar sabedoria. Jesus foi crucificado por todos nós, tentando nos dar sabedoria. Jesus foi morto por todos nós, para não precisar morrer, para ir para a vida eterna. Através disso, o fim do mundo, a volta de Jesus, Apocalipse, juízo final. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser capturado, Jesus disse para Pedro: Pedro, me negarás antes do galo cantar 3 vezes. Pedro disse para Jesus: Nunca, Senhor, morrerei por ti. Mas Jesus quis dizer que Pedro teria 3 chances. 3 chances. 3 chances. Então, antes de Jesus ir para o julgamento e ser crucificado e morto, ele deu ensinamento para Pedro, que Pedro teria 3 chances antes do galo cantar. E quando aconteceu isso, Pedro tinha negado 3 vezes. Então temos 3 chances antes da volta de Jesus, antes do juízo final. É só você prestar bem atenção que o homem disse. Dia 31/12 de 1999, o fim do mundo. Só que isso só foi a primeira chance. A volta de Jesus. A primeira chance para aqueles que ficaram vivos. E o fim para quem morreu. Porque o fim do mundo é isso. É a morte. E se morrer, acabou o mundo. Porque o mundo, ele não tem fim. Mas o homem ditará o fim. O fim. O fim de tuas escolhas. O fim do teu caminho. Porque Deus é o caminho que Jesus disse. Que é o caminho e a verdade. Que é o caminho do amor. Que é o caminho da vida eterna. E Deus só quer os dignos a Ele. Se passaram 12 anos. 21/12/2012. O fim do calendário Maias. Fim do calendário Maias. O fim da contagem humana. E Deus diz: o fim da contagem humana. Para entrar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Então foi a segunda chance. 2 chances. Mas eu disse que terás 3 chances. Mas por que 3 chances? Porque tudo tem que se cumprir. Preste bem atenção. Tudo tem que se cumprir em 3, 6 e 7. 3, 6 e 7. Por que 3, 6 e 7? Porque 3 é o número de Jesus. O número dele é 3. Porque na primeira vinda, ele veio. Veio e se cumpriu tudo em 3. Por que 6? 6 é o número da perfeição do homem. O homem é 6. Por quê? Deus criou o homem no 6º dia e finalizou o mundo no 7º dia que descansou. Então o número da perfeição do homem é 6. E qual é o número de Deus? 7. O número da perfeição de Deus é 7. Então vamos lá. Número da perfeição de Jesus, 3. Número da perfeição do homem, 6. E número da perfeição de Deus, 7. Tudo tem que se cumprir em 3, 6 e 7. Vamos dar continuidade nisso. Vamos lá. 3, 6 e 7. 3, 6 e 7. Para se cumprir, como aconteceu 2 chances só, precisa da terceira e última chance.
para vir o juízo final. A volta de Jesus e caminhar por aí. Então vamos lá nos sinais. Você pode me fazer uma pergunta. Rosil, 3. O que é 3? Eu já falei. O número da perfeição de Jesus. Tudo vai se cumprir em 3. Por que 6? Porque é o ano. Tudo tem que mover através do ano. E por que 7? Porque é a perfeição de Deus. Por quê? 3, 6 e 7 quer dizer tempo. Tempo que vai mover a terra para levar todos aqueles que crêem para o paraíso. Tempo. Tem que ter sabedoria dos sinais. Então, vocês sabem que aconteceu em 31/12 de 1999, na virada para 2000, a primeira chance, o fim do mundo, que não foi, só foi para quem morreu. Dia 21/12 de 2012, o fim do mundo, só foi o fim do mundo para quem morreu, a segunda chance. E a terceira chance? Alguém já falou para você? É igual, eu perguntei. Alguém já falou para vocês sobre Bíblia Sagrada, que é livro e segredo? Segredo de Deus, que substitui a palavra sagrada. Eu iniciei. Então vamos lá. 21/12 de 2012, a segunda chance que eu falei, entra aqui. Eu não vou abrir a Bíblia em momento nenhum. Eu só vou falar relatos bíblicos sem abrir a Bíblia. Que se é uma revelação de Deus para mim, eu não preciso ver e nem ler versículo. Eu vou falar sem ler versículos, com os sinais no mundo. Que tudo está aqui na Bíblia que ia acontecer. Só que os sinais são no mundo, não é na Bíblia. Que se você for abrir a Bíblia, você não vai ter entendimento dos sinais. Os sinais é no mundo. Se Deus te revelar, Ele vai te revelar no tempo. No tempo de hoje. No tempo de hoje, para você saber o fim. Mas, Rosil, diz lá que ninguém vai saber o fim. Deus dará os sinais, tanto na terra como no céu, para todos saberem o fim. Poucos vão acreditar, mas todos estão vendo que está perto do fim. Não quer ver porque tem medo ou não quer ver. Mas os sinais estão aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui está escrito que tudo vai se cumprir. O que está aqui, que é o tempo de Deus. Alfa e ômega. O princípio e o fim. Sem abrir a Bíblia, vamos lá. José do Egito revelou o sonho de Faraó, dizendo que seria 7 anos de vacas gordas, com muita abundância e muita riqueza, para guardar, porque viria 7 anos de vacas magras, com doença, fome e guerra. Então vamos lá, preste bem atenção. Eu falei que tudo vai se cumprir em 3, 6 e 7. Então vamos lá. Vacas gordas e vacas magras. E Deus completou aqui que juízo final seria 7 anos. 7 anos. Dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio para trazer o fim. O julgamento de todo o homem. O fim do julgamento. Que nenhum homem tem o poder sobre o outro para julgar. O fim do julgamento. Juízo final. Porque Deus não vai te condenar. Deus não vai te julgar. Deus só quer que você tenha sabedoria e crê nele que ele é seu pai. Reconheça ele como verdadeiro pai. Porque vai vir um anticristo que vai vir como Deus, que se você crê nele, você não crê em Deus. Você só pode crer em um só, que é Deus. O único, o verdadeiro, o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todo o propósito. Que tudo vai se cumprir. Então vamos lá. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras e 7 anos de juízo final. 3, 7, 7, 7. Vacas gordas, com muita abundância, riqueza e muito mais coisas. Vacas magras, com doença, fome e guerra. Doença, fome e guerra. Então, eu falei que teria 3 chances. Então tivemos só 2. 1999 na virada para 2000 e 21/12 de 2012.
21/12 de 2012. A segunda chance. Indo para a terceira chance, terceira e última chance. Entrando aqui no livro que diz lá, José do Egito revelou o sonho de Faraó, dizendo que seria 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Preste bem atenção. 12 mais 7, 19. 12 mais 7, 19. Concorda? 19. 7 anos de vacas gordas se passaram. Então, terminou 2019, passando 7 anos, entrou em 2019. Entrando em 2019, o que veio no mundo? Covid-19. O que quer dizer Covid-19? Covid-19? Covid-19. Que eu falei? Vacas magras. 7 anos, com doença, fome e guerra. A doença que viria para destruir a ciência e a medicina. A ciência e a medicina. Jogar sobre terra. Todos aqueles que tivessem medo, morreriam. Você pode ver que muita gente morreu tendo ar para respirar e não respirou. Porque Deus é o ar. Deus é o suspiro da vida. Deus dá vida para aquele que crê nele e reconhece ele como Pai, que terás vida. Aquele que não reconhece ele como Pai, ele não dará vida. Só para aquele que crê. Então estamos naquela peneira já, que Deus está peneirando todos aqueles que fielmente amam ele e reconhecem ele como Pai, para ele te amar e te reconhecer como filho, para levar para a salvação. Vamos dar continuidade? Covid-19, então, que é a doença que veio para destruir a ciência e a medicina, ela tem 2 nomes: coronavírus. Covid-19 quer dizer início do fim, vacas magras. Coronavírus quer dizer coroa do rei, princípio das dores, vacas magras. Essa doença foi a única doença no mundo que dá 3 chances. 3 chances para você viver. 3 chances. Eu falei para vocês prestar bem atenção no número. 3 chances. 3 chances. 3 chances? Que 3 chances é essa? Lavar as mãos, usar máscara e ficar em casa. É mesmo, 3 chances. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu falei que todos vão ter 3 chances porque Jesus deu 3 chances para Pedro. E Pedro disse que nunca ia o negar. E o exemplo que está na Bíblia. Que Pedro nunca ia negar. E negou para não morrer. E Jesus foi crucificado por todos nós. Através disso, vamos dar continuidade. Quando Jesus foi crucificado no princípio das dores, lá que Jesus foi pelo povo, pelo governador, pelos sacerdotes, os fariseus, que levaram Jesus para ser crucificado, que soltaram Barrabás para crucificar Jesus, e o povo mesmo pediu Barrabás e crucificar Jesus, o governador disse o quê? O povo que pede, lavo-me as mãos, igual Covid-19, lava as mãos do pecado, mas ele não fechou a boca, porque ele disse, guarde, solte Barrabás, prende e crucifique Jesus. E nisso ele entrou para dentro de casa, para se proteger. Porque ali ia ser lançado a maldição do homem. Que Jesus iria ali, mas ia voltar. Porque tudo ia ter que se cumprir. Então, Covid-19 e coronavírus é uma coisa só. Princípio das dores, vacas magras, com doença, fome e guerra. A gente vive isso no mundo? Vivemos. A guerra na Ucrânia e na Rússia já tem bastante tempo e não acaba. Por quê? A Bíblia diz que quem vai acabar com a guerra é o anticristo. E o anticristo é um líder religioso. Não é um líder político, é um líder religioso. Que é como se fosse um filho de Deus. Que é um filho de Deus. Só que é uma traíra.
que vai querer trair Deus pela segunda vez. Que Deus sabia disso. Por isso Deus mandou seu filho para voltar e destruir. Então vamos lá. Quando Jesus morreu na cruz por todos nós, ele sofreu por todos nós. Com uma coroa de espinho que colocaram nele, porque ele era o rei. Rei de quê? O rei da salvação. O rei da salvação. Então, quando diz lá, coronavírus, coroa do rei, princípio das dores, a coroa que colocaram na cabeça de Jesus, o princípio das dores dele, que ele sentiu por todos nós, para todos nós estarmos aqui vendo a volta dele. Por quê? Já somos escolhidos por Deus. Agora, você tem que fazer a sua escolha. Se vai querer ficar com Deus ou vai querer ficar com um falso Deus que está por vir. Nesse vídeo, vou falar todos os sinais que vai levar a ele, o anticristo, e a Deus. Através disso, coronavírus, que é a Covid-19, que é a doença que tem 2 nomes, e não tem muita explicação, e até hoje a ciência bate, mas tem medo dela, porque é uma doença que até hoje não tem cura. Então vamos seguir. Vamos seguir para... Por que lavar as mãos? Lavar as mãos porque todo o pecado humano está contaminado onde você toca. E se você se contaminar, você pode morrer. E por que usar máscara? Porque tuas palavras têm poder. E quando você abre a boca, às vezes tem que ter sabedoria. Porque senão julga, condena, espragueja, faz um monte de coisa. E a gente está vivendo num tempo de silêncio. Silenciar. O silêncio é uma das maiores sabedorias do homem. E Jesus veio nos ensinar. Por isso ele diz, lavar as tuas mãos para não se misturar, usar máscara para fechar a tua boca, falar menos e não se contaminar, e ficar na tua casa. Porque o sangue do Cordeiro, quando foi passado em tua porta, o teu lar, que é a tua proteção, não entrar essa maldição que está lançada sobre a terra. Porque Deus não só quer um, quer todos. Deus quer todos. O maior número de salvação, Deus quer. O maior número de homens salvos. Mas que tenha sabedoria para reinar no novo reinado dele. Então vamos seguir. Coronavírus, que é o princípio das dores, igual eu falei para você, com doença, fome e guerra, a guerra, igual eu falei, da Rússia, que não tem fim, porque ela é uma guerra infinita. Porque ela tem sinais da terceira e última guerra do mundo. Terceira e última guerra. Está bem claro lá quando as pessoas dizem terceira guerra mundial. Já está acontecendo isso no mundo. No primeiro vídeo eu falo sobre isso. Eu só estou resumindo, eu vou resumindo, vou falando e resumindo para dar ensinamento para poder chegar 2033 com maior sinais possíveis. Então, doença, fome e guerra. Estamos vivendo isso no mundo. 3 coisas. Estamos se cumprindo em 3 coisas. 3 coisas. Vacas gordas, vacas magras e juízo final. 3,7. Que dá 21. E vamos lá. 2012 mais 7, 19. Vacas gordas se passaram. Estamos passando agora vacas magras. Com doença, fome e guerra. Vacas magras. 19 mais 7. 26. 26. 26. O que quer dizer 26? Ano 2027. Vamos lá. 19 mais 7, 26. Vacas magras se cumprindo para vir juízo final. Rosil, você disse
que o fim do mundo teria 3 chances. Sim, 3 chances. O fim do mundo. O fim do mundo, nós mesmos colocamos o fim. E nenhum homem ditou a terceira e última chance. E o galo está para cantar a qualquer momento. E quando o galo cantar, vai ser tarde demais. Não vamos fazer igual a Pedro, que esperou o galo cantar e negou Jesus 3 vezes. É incrível como somos ignorantes e burros. Às vezes a gente quer ter entendimento de coisas que nunca vamos ter. Igual eu falei para vocês. Bíblia Sagrada, livro, segredo. É um segredo de Deus para o homem. Senão todos iam saber quando ia ser o fim. Senão todos iam saber o dia e a hora. Que Jesus, nem ele sabe. Igual Deus diz. Que nem meu filho saberá. E ele foi o homem mais sábio que veio na terra. E morreu por todos nós. Seguindo, 2026. O fim de vacas magras. Diz lá que para o fim de vacas magras, tem que vir o anticristo para reinar o mundo. Reinar o mundo com 3 coisas: falsa paz, falsa glória e falsa riqueza. Que falsa paz é essa? A falsa paz de todo homem violento que derrama sangue pelo mundo só vai se acalmar um pouco, mas não tem fim. A falsa glória de todas as doenças do mundo, que só vai acalmar um pouco, porque virá as coisas piores. E a falsa riqueza. Que riqueza maior é a da salvação. Dinheiro nenhum compra e dinheiro nenhum vai comprar. Porque a porta do reino do céu é estreita e riqueza não entra. O que entra lá é sabedoria e fidelidade. Quando você reconhece Deus como Pai e Jesus como seu irmão. Para formar a Trindade. Jesus morreu por todos nós e disse que estaria ali. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Que depois eu vou explicar também o que é o Espírito Santo. Porque as pessoas buscam explicação. Mas primeiramente, vou concluir 26. O fim de vacas magras. Para chegar ao fim de vacas magras, igual eu falei, precisa do reinado do anticristo. O anticristo precisa dominar o mundo com falsa paz, falsa glória e falsa riqueza. Para ele vir e tomar a terra prometida. A terra prometida que Deus prometeu para o homem. A terra mais maravilhosa, a mais rica e a mais tudo. Que Deus reina nela. Porque Deus, Ele é maravilhoso e perfeito. Que nenhum homem na terra vai ser igual a Ele. Nenhum homem na terra vai ser igual a Deus. E nem tem como ser. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Ele deixou aqui o seu tempo para se cumprir. O início e o fim. 26 é a mesma coisa de 666. Rosil, tá ficando louco? Não. É o número que vem para enganar. 26 é 666. Eu vou explicar a vocês porque 26
é 666 e por que 666 é 26. E depois eu vou explicar quem é 666. Para vir a gente ir seguindo com os números. Porque depois vai vir as letras. E 666 já traz letras, números e cores.